nossa aula de história, nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Aproveitar que nós estamos na semana da independência, né? Dia 7, terça-feira que vem, a gente comemora a independência do Brasil, então nós vamos falar sobre ele. Então, tudo começou, essa ideia de independência, essa sementinha foi lançada aqui no Brasil por Tiradentes. Nós vamos estudar sobre ele, nós vamos saber quem foi Tiradentes, as ideias que ele tinha, tá? Então, entre Tiradentes, né, e Dom Pedro I, que quem proclamou a independência, teve aqui no nosso país um rei. Você sabe como isso aconteceu? Olha só, lá por volta, né, do final do século XIX, no começo do século XIX, o imperador da França, né, que era Napoleão Bonaparte, ele tinha uma ideia de conquistar toda a Europa. Só que ele não conseguiu, porque um dos países, né, foi a Inglaterra, ele não cedeu a Napoleão Bonaparte. Então, o que Napoleão Bonaparte fez? Ele decretou, como dizer assim, um bloqueio continental. O que ele fez? Decretou que todas as nações, que todos os países fechassem seus portos. Naquela época não tinha muita estrada, era tudo acontecia através do mar. Que todas as nações, né, e para ir de um país para o outro, era através de navio, porque não tinha avião, não tinha estradas, porque a Europa, ela é toda interligada. Você vai da França a um outro país, a Alemanha, você pode ir de trem. Só que naquela época não tinha. Então, o que acontece? Ele decretou isso. Só que Portugal, ele não obedeceu. Continuou fazendo comércio com a Inglaterra. Então, um belo dia, chega notícia lá no palácio, né, que era para a família real correr, e Napoleão estava indo invadir Portugal. Então saiu Dom João VI, que era o rei da época, com Dona Maria, que era a esposa dele, e mais de 10 mil pessoas, vieram 14 navios para o Brasil, né? Chegando aqui, Dom João começou a governar, viveu aqui muitos anos. Só que o que aconteceu? Quando eles vieram para o Brasil, eles vieram para o Rio de Janeiro, não vieram para Salvador. Então, o que aconteceu? A cidade do Rio de Janeiro, ela ganhou muitas melhorias. Ganhou uma biblioteca, ganhou um museu, né? O que mais que ela ganhou? Ganhou um parque que existe até hoje, que é aqui da Boa Vista, onde tem um jardim botânico, né? Um parque da Quinta da Boa Vista, onde está o Palácio Real, onde ficava o Palácio Real. Ele abriu os portos do Brasil, né, para as outras nações fazerem comércio. Então, a cidade do Rio de Janeiro cresceu muito e o Brasil também. E ele também determinou que no Brasil podia-se, né, abrir fábricas. Então, o Brasil começou a crescer com a chegada da família real, né? E foram se passando os anos. O que aconteceu? Lá na Europa, o que aconteceu? Napoleão foi derrotado. E por volta de 1814, a família real veio para o Brasil por volta de 1808. Foram 6 anos aí, né? E nesse intervalo também, a Dona Maria também morreu. E ela era chamada de Dona Maria Louca, sabe? Porque ela tinha muito bem as faculdades mentais, não. Ela era meio tanto. E foi ela que, na época lá da morte de Tiradentes, foi ela que ordenou a morte de Tiradentes. Então, o que aconteceu? Né? O Dom João VI, quando o Napoleão foi derrotado lá, o que aconteceu? Portugal começou a exigir que ele voltasse, né? E ele, com medo de perder o reinado, voltou para Portugal e deixou o filho dele aqui, Dom Pedro, como regente, príncipe regente, né? E ele ficou aqui, governando o nosso país e o rei de lá. Só que
o Dom Pedro, ele era um homem que amava o Brasil, ele nasceu no Brasil. E aí ele ficou apaixonado por esse lugar e o que aconteceu? O tempo foi passando, o pai dele exigindo que ele, né, fosse embora e ele não quis, né? Aquelas exigências, sempre vinha uma carta, vinha outra. E teve um dia exatamente, conta-se a história, que às margens do rio Ipiranga, lá no estado de São Paulo, não é na cidade, no estado, né? Ele recebeu várias cartas e entre elas tinha a carta da esposa dele, que era a dona Leopoldina, exatamente pedindo a ele para ele poder decidir pela independência do Brasil, para deixar do Brasil ter essa dependência de Portugal, se tornar um país livre. Aí conta-se a história que nas margens do rio Ipiranga ele gritou independência ou morte. Mas muito pouca gente ouviu esse grito, vamos dizer assim, ouviu de escutar, não. A independência do Brasil não mudou muita coisa por aqui, não, tá? Os escravos continuaram sendo escravos, os ricos continuaram mandando em tudo do mesmo jeito, né? Não aconteceu a república, foi só a independência, foi no dia 7 de setembro de 1822, quer dizer, o Brasil continuou sendo uma monarquia, né? Tanto que ele foi coroado o imperador, primeiro imperador do Brasil, a partir da independência do Brasil. Tia Mônica vai estar colocando um vídeo aí também, ilustrando, falando um pouco mais sobre a independência do Brasil. E nós vamos fazer essas perguntas aqui. Procurando onde? Ó, tia Mônica tá ficando muito chateada aí por causa disso, tá? Porque é para procurar no texto. Não é para poder ir lá, digitar a pergunta lá no Google e responder. É para ler o texto. Vocês estão no 5º ano. Mas o texto é muito grande. Mas a tia Mônica já contou boa parte da história aqui com as palavras dela, né? Então, você assista o vídeo, assista o outro vídeo que eu vou colocar e responda as perguntas de acordo com o texto. Bastante atenção aí, capricha na letra, tá? Você pode responder aqui na folha, ou você corta, você coloca as respostas número 1, número 2, ou você recorta a pergunta do seu jeitinho aí, sobre a independência do Brasil, que nós vamos comemorar no próximo dia 7, próxima terça-feira. Até amanhã, meus amores. Beijinho.